do coach, igual você falou, né? Que o pessoal prostituiu, por assim dizer. Como é que entra nessa parte da palestra? Porque esse verdadeiro trabalho, né? Porque uma palestra é um trabalho, né? É uma forma de você incentivar a pessoa em vários âmbitos, né? Agora, o coach, que você falou que dependendo do coach, ele atrapalha, né? Isso aí. Primeiro, coach, vamos lá. Eu, sinceramente, cara, eu fico muito chateado quando vai falar desse assunto. Porque eu sei o que é ser um coach. Eu sei o que é a metodologia do coach. Eu sei o que você pode fazer com a vida de uma pessoa através do coach. Só que nós estamos no Brasil, meu irmão. E aí a parada é um pouco diferente. Pra você ter uma ideia, se o coach fosse criado hoje 25, isso. se o coach fosse criado hoje, dia 25 de abril, ele ia se chamar Uber. Caramba. Vamos lá no começo da história. O coach, você já viu uma marca de roupa chamada Coach? Já. Qual que é a logo dela? Não é o próprio nome? Não, tem... tem o C? Acho que é o C. Não, é um íconezinho. Não lembro agora. É uma charrete. Tá. Coach de cocheiro. De carroceiro. Certo. Por isso que se o coach fosse criado hoje, iria se chamar Uber. Entendi. Porque o coach, o papel do coach, o básico é te tirar do tradicional, famoso, clássico, que virou agora ponto A para o ponto B. O estado atual para o estado desejado. Por exemplo, quando eu pego um ônibus, eu chego ali na rodoviária, compro um ônibus, uma passagem de ônibus para Goiânia, eu entro naquele ônibus, não tem jeito de eu ir para Uberlândia, tem? Naquele ônibus? Não tem. Não tem, ele vai para Goiânia. Vai sentido oposto. Ele vai para Goiânia. Porque já está determinado. O ônibus que determina onde vai levar o passageiro. O coach não. O coach você chega e fala onde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Então a escolha é sua. Só que aí tem todo um processo. Por que o coach no Brasil foi prostituído? Primeiro, muita gente acha que coach é treinador. Coach não é treinador. Porque o treinador fala o que você tem que fazer. O coach, ele nunca vai te falar: olha, vamos fazer um coach aqui para o podcast de vocês. Eu falo: cara, olha, vocês têm que melhorar aquela identidade visual, esse telão que está aqui atrás, ele precisa ser isso, precisa aquilo. Você tem que trocar sua câmera, você tem que fazer... O coach nunca vai te falar isso, cara. Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. Mas estamos no Brasil. E quando o coach chegou no Brasil, teve uma pessoa que aí eu vou abrir um parênteses. Empreendedorismo dele é espetacular. Totalmente fora da curva. Só que ele estragou o coach. E ele é o responsável por isso. Não trabalho com nomes, porque hoje qualquer coisa é processo. Sim, com certeza. Certo? Mas esse cara, ele é muito conhecido no meio do coach. Por exemplo, a minha formação de coach foi com um americano. A minha primeira formação com o PNL foi com o americano. Teve alguma relação com esse cara? Eu vou te contar. A minha primeira formação, eu tenho 2 formações em hipnose. Eu fiz com um americano, Stephen Gilligan, certo, e com um alemão, Gunther Schmidt. Os dois são os 2 únicos vivos que trabalharam com Milton Erickson, o pai da hipnose ericksoniana, que é a hipnose conversacional. Quando você vai para esses eventos, que vem os caras de fora, ou vem o coach raiz, o nome desse cara cai na mesa. Caramba. É o Judas, cara. Ele é o Judas do coach. Mas, ó, como eu disse, no fator empreendedorismo, cara, ele criou uma religião em cima do coach. Ele ganhou muito dinheiro em cima do coach, cara, muito. Então essa parte de empreendedorismo você não pode criticar, mas você tem que criticar que ele ferrou com o coach. Por isso que tem essa prostituição do coach, que todo mundo quer virar coach, que não sei o quê. Por isso que eu nem coloco mais, cara. Não coloco. Na minha bio do Instagram não tem lá coach. Porque senão acaba queimando, né? Um pouco. Não, é porque muita gente não entende. Então, como você tem que trabalhar com a massa, você tem que entender a massa. Porque você administra a regra e não a exceção. Pega essa senha. Você administra a regra, você não administra a exceção. Em tudo.
Desde a sua casa à empresa, sempre se administra a regra e não a exceção. Em tudo. Tudo na vida. Tudo na vida. E ele é a exceção. Então o que ele fez? Ele criou um tal do coach Paz e Amor. Então ele colocou outros elementos. Por exemplo, se você for estudar a história da gestão, a reengenharia, quase que eu falo um palavrão, se ferrou foi aqui no Brasil. Então os caras criam uma metodologia lá fora. Por exemplo, 5S dá certo no Brasil? Não. Não muito. Não dá, cara. Porque só uma porcentagem que executa. Por que só uma porcentagem Porque executa? o pessoal não tem confiança. Sabe o que é? Nós, latino-americanos, temos dificuldade de seguir normas e procedimentos. Essa é a É série. o famoso jeitinho brasileiro. Não, e não é só brasileiro, é Não, latino. É porque assim, a gente tem... É o latino, cara. É o latino. Quando você pega o anglo-saxão e o oriental, o europeu, eles sabem seguir regras. Uma cultura também diferente. Né? Isso, nós não temos essa cultura. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês vão mandar aquele checklist para alguns convidados, os caras vão ignorar. Não vão fazer aquilo. Entendeu? Vocês são profissionais. Aqui, para eu chegar aqui, teve todo um passo a passo. Eu brinco que no Brasil é o único lugar que se comemora a ISO 9000, velho. Eu já participei de 2 ISO 9000. Estoura champanhe, faz churrasco, aquela coisa toda. E o que é ISO 9000? Seguir normas e procedimentos. Ponto. Então aí o coach foi desvirtuado, foi prostituído por causa disso. Porque eles estragaram o coach. Aí um dia eu estava dando uma palestra na antiga UFG, então era o UFG, falando sobre o coach executivo. E o moleque deu uma senha muito fantástica. Ele virou e falou assim, no meio da palestra, então o senhor está falando que o coach americano é make money e o coach brasileiro é give me money? É. O coach brasileiro é para fazer e o coach brasileiro é me dar. Então o cliente, o coach, como é estabelecido o nome do cliente, o coach, ele quer fazer. O brasileiro me dá. O que eu tenho que fazer? Então por isso que não dá certo.